Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor e vou ler em Isaías capítulo 55 a partir do versículo 10 que diz: Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, pela bondade de Deus, os meus vídeos estão sendo vistos em 210 países. E estou indo para a casa dos 6 milhões de visitas. Mas o trabalho tem sido muito difícil devido a receber muitos e-mails, mais de 100 mil e-mails e comentários para responder. E alguns deles não têm o menor sentido. Estou falando sobre uma coisa, a pessoa me responde sobre outro assunto. Vou dar-lhes um pequeno exemplo. Eu nasci na igreja. Sou muito feliz em ter nascido na igreja. E os que não nasceram na igreja? Eu não tenho nada contra isso. A pessoa não escolhe onde nasce. E muitos ficam dizendo, mas você se gloria de ter nascido na igreja. Eu não escolhi nascer na igreja. Eu nasci, só isso. E também pessoas que ficam defendendo criminosos dentro da casa do Senhor. Faça-me um favor. Há um senhor que andava, agora não tem mais convites, está sozinho. Diz ele que viveu amasiado com uma cachorra. Fala isso no púlpito de uma igreja. E aquelas meninas de 10 anos, 7 anos, 8 anos, meninos, e não conseguem entender isso. E eu sou casado há 45 anos, mas conheço a minha esposa porque estudamos juntos em Pindamonhangaba, nos formamos juntos no mesmo dia, na mesma hora. Eu conheço ela há 50 anos. É muito diferente de uma pessoa que vai a público e fala uma imundície dessa. Porque isso é uma imundície. Isso não se fala em púlpito. Hoje, se a pessoa diz que serviu ao Senhor a vida inteira, não tem nenhum valor. Agora, se ele diz que ele roubou, que ele fez isso, e tudo mentira, né? Esse negócio que eles falam que ex-bruxo, que matava crianças. Irmãos, se uma pessoa matar uma criança, ele vai para a cadeia. Eles já foram corrigidos, mas eles não aprendem. Qualquer uma pessoa aqui neste país que açoitar um cachorro, vai para a cadeia. Agora imagine matar uma criança, né? Quer dizer, e os crentes ficam engolindo isso, porque para o pastor é importante que esses demônios venham na igreja, enchem a igreja e a oferta é maior. E às vezes igrejas tradicionais, igrejas de respeito. A igreja é de respeito, mas o pastor não é. Eu nunca vou chamar para a minha igreja uma pessoa que vem com testemunho podre, imundo, do inferno, para o povo que eu tenho responsabilidade com a alma dele. Se você traz esse pessoal
para a sua igreja, é porque você é igual a eles. Igual. Apoia esse tipo de coisa. O que não deveria. A igreja vive seus últimos momentos na Terra, sem dúvida. É muito ruim você ser membro de uma igreja que o pastor é incrédulo, que ele não crê em Deus, que ele é pior que o ateu. Porque o ateu, eu nunca vi um ateu roubando ninguém, eu nunca vi um ateu mentindo, fazendo isso, eu não vi, eu estou dizendo que eu não vi, eu não estou defendendo o ateu, eu não vi. Mas eles fazem isso e dizem que Deus existe, né? É a nova geração que entrou. Mas eu dou graças a Deus, falando em nova geração, que apareceu uma geração agora que eu não imaginava que existia, que ia existir. Que geração é esta? É a geração que quer saber da Bíblia. Agora mesmo, acabei de falar com um senhor no Brasil, que ele diz que está inconformado com a ideia do ensino da igreja dele, que é a mesma igreja minha, que nós vamos morar no céu. Irmão, nós vamos morar no céu. Nós não vamos morar no céu, por favor. Estaremos no céu. Isso é questão de conhecer a língua portuguesa. Estaremos no céu por 7 anos nas bodas do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro, Jesus Cristo virá para livrar os judeus da perseguição que vem sobre eles. Leia Apocalipse. Lá está. Jesus vem com a igreja para liberar o povo judeu. Logo após haverá o juízo das nações. Jesus mesmo, ele nunca falou sobre o arrebatamento da igreja. Isso foi uma revelação dada a Paulo e ele passou para a igreja, porque Jesus Cristo, em seu ministério terreno, falou aos judeus. E ele disse: todo olho verá na volta dele. A vinda de Jesus para os judeus, todo olho verá. No rapto da igreja, Jesus não tocará na terra. Não haverá isto. Então, Deus fará, através da sua palavra, o que lhe apraz. A igreja, passando por estas grandes dificuldades de falta de ensino, está sofrendo muitíssimo. Eu tenho amigos que estão enfermos, doentes, com doenças malignas. E nós não temos tido progresso contra estas doenças. Tivemos no passado e agora uma barreira enorme se apresenta diante de nós. E não estamos conseguindo vencer estes demônios que atacam a igreja. Pelo menos, aos nossos olhos, parece que não estamos vencendo. Mas vencendo vem Jesus. E a sua palavra nos garante a vitória. Portanto, você que está começando a sua carreira agora, não deixe a sua fé esfriar, ouvindo pessoas que são enviados de Satanás para subir nos púlpitos das nossas igrejas com todo tipo de discórdia. Ontem eu vi por acidente uma briga, uma luta entre uma missionária e um pastor. Mas se você for olhar bem, aquela missionária é missionária em lugar nenhum. E aquele pastor não é pastor em lugar nenhum. Ele anda por aí, e fala uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. E os pastores o convidam porque ele se fez conhecido, famoso, porque paga para pregar.
Você já imaginou? Há homens que vêm à sua casa para pagar, para pregar. Põe a sua família em risco. Põe a sua esposa ao léu. Os filhos também, para dar para esses vampiros da igreja. Chupando o sangue dos irmãos. E eles construíram mansões para viver. Se eles não tivessem mansões, ninguém poderia dizer nada. Agora, há coisas que não se pode esconder. Quem tem dinheiro não consegue esconder que tem dinheiro. Quem tem ignorância não consegue esconder a sua ignorância. Todo momento que ele abre a boca, percebe-se que ele é um ignorante. E por aí vai. E Jesus Cristo se preparando para vir à Terra para os judeus serem liberados. Mas antes ocorrerá o rapto da igreja, 7 anos antes, segundo o ensino do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então estamos vivendo momentos de grande aperto espiritual. De um lado, os que levam todo o dinheiro da igreja, e de outro lado, aqueles que estão chorando, vendo as almas se perderem. Qualquer dia destes, eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês de um pregador, um grandíssimo mentiroso, chamado Benny Hinn, que vai ao Brasil, testemunho podre, passado ruim, mentiroso. Ele mente e ainda põe no livro escrito. Que vai ao Brasil pedir dinheiro para mandar para o Vaticano para manter as obras, os deuses do Vaticano. Escute aqui, meu irmão. Você que sabe que Benny Hinn louva as freiras que trouxeram o conhecimento de Cristo a ele, que ele afirma que a doutrina dele é católica, ainda dá dinheiro para ele mandar para o Vaticano aqueles deuses nus. Ele leva dinheiro das lavadeiras do Brasil, dos pedreiros, dos pintores de parede, dos porteiros de hotéis, dos motoristas de táxi, para o Vaticano. E aquela história do cai-cai, tudo armado. Nunca conseguiram me derrubar. Nunca. Eu e muitos outros, né? Eu tenho um amigo que tem 2 metros de altura. Pastor Roberto, mora em Massachusetts. Quando o Benny Hinn esteve fazendo um trabalho e pediu para ele subir ao púlpito, ele subiu. E o Benny Hinn, que é fraquinho, né? Não conseguiu derrubar ele. Tentou e tentou, não conseguiu. Porque ele não queria cair. Ele não queria cair. E não caiu mesmo. A gente vê que muitos vêm já para cair. Ele mal faz o sinal para a pessoa cair e ele já cai. Isso é uma coisa maligna do diabo. Porque Jesus Cristo nunca fez isso. Paulo nunca fez isso. Pedro não fez isso. Tiago não fez isso. Tem um pastor que ele diz assim: não me pergunte por que as pessoas caem. Porque aí ele diz: não me pergunte, e já começa a responder, né?
Parece que não entendeu a pergunta que fez, né? Um cai falando, um levanta falando em língua. Ué, qual é o problema? Assembleia de Deus, o povo fala em línguas. Outro se levanta muito melhor. Claro, ora, se eu fico deitado 20 minutos no chão, eu me levanto melhor. Mas é outro que fica também sugando dos governos comunistas. Governos que não têm nenhuma capacidade. Agora eu louvo a Deus por uma coisa que eu nunca podia prever. De uma juventude que se levanta e quer saber a verdade. Que quer saber sobre Bíblia. Que não quer saber sobre